Quando o silêncio desceu sobre o mundo, não foi apenas o som que cessou, foi a presença. A voz que um dia moldou montanhas, acalmou mares e chamou o homem pelo nome já não ecoava mais. A terra continuava girando, mas algo essencial havia se calado. O céu parecia distante, as orações se perdiam no vento e o coração humano aprendeu a viver sem resposta. O silêncio de Deus não chegou como castigo, mas como espelho. Ele revelou o que a humanidade se tornou quando parou de ouvir. Nos templos havia cânticos, mas não havia escuta. Nas ruas havia palavras, mas nenhuma verdade. As cidades brilhavam à noite, enquanto a alma se cobria de escuridão. E foi nesse vazio que o homem começou a confundir o eco de sua própria voz com a voz do Criador. Ele construiu impérios, elevou-se como senhor do tempo e acreditou que o céu já não era necessário. Mas o céu nunca deixou de olhar. O silêncio de Deus é o espaço onde o homem decide quem ele é. Alguns se perderam, outros começaram a procurar. Porque mesmo quando o Eterno não fala, ele observa. E nesse silêncio nasce o peso da espera, o limite entre a dúvida e a fé. O que parecia ausência, na verdade, era o convite mais profundo de todos. Ouvir o que só pode ser entendido com o espírito desperto. Enquanto o mundo celebrava seu próprio ruído, algo invisível começou a mover-se nas profundezas do tempo. A profecia adormecida, escrita antes das estrelas, começou a pulsar outra vez. Cada geração sentiu fragmentos dela, mas ninguém a compreendeu por inteiro. Era a última mensagem, escondida entre o som do vento e o bater dos corações. E ela esperava apenas um instante, um olhar voltado para o alto, para voltar a ser ouvida. Quando o silêncio terminar, não será apenas uma voz que retornará. Será o próprio Deus atravessando de novo a fronteira entre o invisível e o visível, chamando o homem para lembrar quem ele é. O Apocalipse não começa com destruição, começa com escuta. E a pergunta que ecoa no ar é simples, mas urgente. Quando o céu falar de novo, estaremos prontos para ouvir? Quando a voz caiu em silêncio, houve um tempo em que o som da presença divina percorria a criação como um vento vivo. A voz de Deus movia o mar, sustentava os montes e dava ordem às estrelas. Era um som que atravessava tudo, do mais alto ao mais íntimo. Cada coisa criada vibrava em harmonia com essa frequência eterna. Mas chegou o dia em que essa voz cessou. Não porque Deus se ausentou, mas porque o homem se distanciou. O eco divino ainda existia, mas já não encontrava ouvidos que pudessem reconhecê-lo. O que restou foi um mundo cheio de barulho e vazio de sentido. O silêncio do céu não foi repentino. Ele começou quando o coração humano trocou o mistério pela explicação, a fé pela razão fria, a presença pelo ritual. As orações se tornaram fórmulas. As palavras perderam peso e a alma se acostumou com o vazio. Ainda se falava de Deus, mas poucos se lembravam de ouvi-lo. O homem moderno aprendeu a falar de tudo, exceto do que mais importa. Cercado por tecnologias, conquistas e promessas, construiu uma torre de ruído que o impede de escutar o que vem do alto. A Bíblia chama esse tempo de dormência espiritual. É o momento em que o corpo continua vivo, mas o espírito se cala. Foi assim em Israel quando os profetas se calaram e o povo caminhou sem direção. É assim agora quando o mundo vive saturado de informação, mas carente de revelação. O silêncio de Deus é, na verdade, o espelho do silêncio do homem. Porque quando a humanidade fecha os ouvidos, o céu apenas devolve o que recebe. Imagine o mundo como uma grande partitura. Cada alma é uma nota, cada ato humano uma vibração. Quando o homem vivia em sintonia com o Criador, essa melodia fluía sem interrupções. Mas quando a vaidade tomou o lugar da obediência, o som se quebrou. A harmonia virou ruído. O silêncio que se seguiu não foi ausência,
mas consequência. E nesse intervalo entre uma nota e outra, Deus esperou. Esperou o retorno da escuta, o arrependimento que faz o coração voltar a pulsar na frequência divina. Há uma diferença entre o silêncio que vem de fora e o silêncio que vem de dentro. O primeiro é imposição, o segundo é escolha. O homem moderno escolheu o barulho porque tem medo do que o silêncio revela. No silêncio, ele precisa confrontar o próprio vazio, o peso do tempo, o eco da própria consciência. Por isso, tantos fogem da quietude, preferindo o ruído constante que anestesia a alma. Mas é no silêncio que Deus fala mais alto, não com palavras, mas com presença. Foi no deserto que Abraão ouviu a promessa. Foi no monte que Elias ouviu a voz mansa e suave. Foi em Pátimos, isolado e esquecido, que João recebeu a visão do Apocalipse, sempre no silêncio, sempre longe das multidões. Porque o ruído confunde, mas o silêncio revela. O fim não virá para quem faz barulho, mas para quem aprende a ouvir o que está além do som. O Apocalipse não é uma catástrofe de ruídos. É o momento em que o silêncio se parte e a voz do Criador volta a preencher o mundo. Mas por que Deus se cala? Talvez porque o homem já não reconheceria sua voz. Se ele falasse hoje, quantos perceberiam? Quantos discerniriam entre o sagrado e o humano, entre o verdadeiro e o artificial? O silêncio é o último chamado antes da revelação. É o tempo em que Deus observa, pesa corações e espera que alguém volte a ouvir. É o prelúdio do reencontro, o intervalo entre o abandono e o despertar. Enquanto o homem acredita que domina tudo, o céu aguarda. Cada geração tem sua chance de ouvir novamente. O silêncio de Deus nunca é vazio. É carregado de misericórdia, paciência e amor. É como a pausa antes de uma nova criação. Quando ele voltar a falar, as montanhas responderão, o mar reconhecerá o som e o coração humano lembrará de onde veio. O mundo chamará isso de fim, mas será o começo de uma nova escuta. E quando essa voz retornar, ela não virá para julgar primeiro, mas para despertar. Porque o verdadeiro juízo é ouvir e entender o que foi ignorado. A voz que moldou o universo ainda existe, atravessando o tempo como um sopro que busca ouvidos dispostos. A última profecia não começa com o caos. Começa com a consciência de que o silêncio de Deus nunca foi ausência, mas espera. Agora, o som começa a voltar, leve, quase imperceptível. Uma vibração atravessa o véu e desperta aqueles que ainda sabem reconhecer o eterno. O silêncio está prestes a terminar. E quando a voz cair novamente sobre o mundo, ela não será um trovão, será um chamado. A pergunta é, quem vai responder? Ecos sob o pó do tempo. O som que criou o mundo nunca deixou de existir. Ele apenas mergulhou nas profundezas do tempo, coberto pela poeira das eras e pelas ruínas da memória humana. Cada palavra dita por Deus no princípio ainda vibra, atravessando milênios, escondida nas rachaduras da história. O homem esqueceu, mas a criação lembra. As rochas guardam ecos antigos. As águas ainda sussurram a ordem original. E o vento carrega fragmentos da voz que um dia chamou todas as coisas à existência. O Apocalipse não é o início de algo novo, é o retorno do que sempre foi. Cada civilização, mesmo sem saber, ouviu pedaços desse som e o traduziu em mitos, símbolos e lendas. Os egípcios chamaram de Ma'at, a harmonia cósmica. Os gregos, de Logos, a razão divina. Os profetas chamaram de palavra. E todos, de maneiras diferentes, tentaram decifrar o mesmo mistério. A voz que se esconde por trás de tudo o que existe. Essa é a vibração que nunca cessou. O eco que ainda percorre a matéria, aguardando que alguém volte a escutá-lo. O pó do tempo é o esquecimento da alma. O homem cobriu as pegadas de Deus com séculos de vaidade, guerras e ambição. Esqueceu que foi feito para ouvir, e não apenas para falar.
As antigas civilizações olharam para o céu e viram deuses, mas não entenderam que o que viam era reflexo de um só. As pedras dos templos ainda guardam esse som preso nelas. Quando o sol toca suas superfícies, a luz parece vibrar. É como se o próprio tempo respirasse, lembrando ao mundo que há uma mensagem inacabada. Essa profecia atravessou impérios, queimou-se em pergaminhos, foi enterrada em deserto e traduzida em silêncio. Mesmo quando o homem tentou apagá-la, ela permaneceu escrita nas entrelinhas da existência. Cada geração recebeu fragmentos, uma visão, um sonho, uma palavra. Mas ninguém ainda conseguiu reunir todas as partes, porque a profecia não se lê com os olhos, ela se ouve com o espírito. Há uma passagem secreta entre o passado e o presente. É o lugar onde o tempo dobra e o eco antigo se torna sussurro de agora. Quando João foi levado em espírito à ilha de Patmos, ele não viu o futuro como algo distante, mas como algo já existente. Ele ouviu o eco que Adão ouviu no Éden, o mesmo que Moisés escutou na sarça ardente, o mesmo que os céus emitiram quando o Cristo expirou. Era o mesmo som, a mesma vibração que une o princípio e o fim. Esse eco é a lembrança de que o tempo humano é apenas a sombra do tempo divino. Enquanto os homens contam séculos, Deus conta batimentos. Cada respiração da criação é um ciclo, e cada ciclo traz de volta o mesmo chamado. A profecia que João registrou não começou com ele. Ela começou antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro já estava determinado a ser o elo entre o invisível e o visível. O pó do tempo não apaga o som da eternidade. Ele apenas o esconde por instantes, como um véu sobre a voz. E é por isso que alguns ainda a percebem. Artistas, profetas, sonhadores, pessoas que caminham na contramão do barulho. São eles que ouvem o que está enterrado na história, o som do retorno, porque o Apocalipse é exatamente isso, o desvelar. O momento em que o pó cai e o eco original volta a ser ouvido em sua plenitude. Cada civilização que tentou viver sem Deus acabou sendo lembrada pelo som da sua própria ruína. Babilônia, Roma, Jerusalém, todas ouviram o eco de suas quedas. É o mesmo eco que hoje ressoa discretamente entre os prédios e as máquinas. O mundo acredita estar em silêncio, mas há algo vibrando por baixo do concreto. É a voz do princípio, preparando o terreno para o último chamado. Esse eco não é ameaça, é convite. Ele diz, volta. E cada coração que desperta se torna parte do coro que anuncia o retorno da palavra. O tempo tenta soterrar essa lembrança, mas a profecia não morre. Ela se move de geração em geração, de língua em língua, de vida em vida, até encontrar alguém disposto a ouvir o que ninguém mais escuta. O Apocalipse é o ponto em que todos esses ecos se alinham, não como ruído, mas como sinfonia. É quando as vibrações antigas se tornam voz novamente e o universo reconhece o som do seu Criador. Quando isso acontecer, não haverá dúvida nem medo, apenas reconhecimento. Porque o som que ecoa sob o pó do tempo não vem para destruir, vem para lembrar. O mesmo que disse, haja luz, agora sussurra, estou voltando. A linguagem que sustenta o universo. Há um som que nunca foi ouvido pelos ouvidos humanos, mas que todas as coisas conhecem. É a vibração que mantém o universo em movimento, a respiração silenciosa de Deus atravessando a matéria. Antes que houvesse palavra, houve som. Antes que houvesse escrita, houve intenção. E quando a intenção divina se fez voz, tudo o que existe nasceu. O Apocalipse não é o fim dessa linguagem, é o momento em que ela se torna audível outra vez. Os homens acreditam que a profecia está escrita apenas em pergaminhos, mas ela está também nas estrelas. Cada órbita, cada pulsação, cada raio de luz carrega uma mensagem. O universo inteiro é uma frase pronunciada pelo Criador, e cada criatura é uma letra viva.
Quando o pecado entrou no mundo, essa linguagem foi distorcida. O homem começou a ouvir apenas fragmentos desconexos, tentando decifrar o que o espírito havia esquecido. A voz que sustentava o cosmos ainda vibra, mas a humanidade já não sabe traduzir o seu som. As leis da física, que os sábios chamam de imutáveis, são, na verdade, o eco das leis espirituais. A gravidade é o lembrete de que tudo o que foi criado tende a voltar à sua origem. A luz que se expande revela o desejo eterno do Criador de se comunicar. O tempo, com seu ritmo de nascimento e morte, é o compasso da canção divina. Tudo o que o homem chama de ciência é apenas a tentativa de compreender a gramática de Deus. Há uma harmonia invisível que liga o pó das estrelas ao coração humano. Quando alguém ama, perdoa ou ora com sinceridade, essa vibração se alinha com a frequência original. O universo responde porque reconhece o som que o gerou. É assim que milagres acontecem, não como quebras de lei, mas como restaurações da melodia perfeita que sempre existiu. O Apocalipse revela essa verdade oculta, que a profecia é uma linguagem viva, não um texto morto. João compreendeu isso quando viu o céu aberto. Ele não leu palavras, ele ouviu sons, trombetas, trovões, cânticos. A revelação não veio como leitura, mas como audição. O Apocalipse é uma sinfonia espiritual, uma partitura que apenas os puros de coração conseguem entender. As trombetas não anunciam destruição, mas acordes. Cada som é um movimento da história, cada pausa é o fôlego de Deus entre uma nota e outra. Os anjos que João viu não falavam em línguas humanas. Eles se moviam como notas de uma música que cria o que anuncia. Essa é a linguagem que sustenta o universo. Não feita de letras, mas de luz e vibração. Quando o Eterno fala, o que ele diz se torna real. E é por isso que sua palavra é eterna. Porque não é ideia, é substância. Tudo o que existe é palavra pronunciada e ainda viva. Essa linguagem se manifesta até no menor gesto de vida. O bater do coração é uma repetição do ritmo primordial. O sangue que corre é a memória do rio que fluía no Éden. A respiração é a lembrança do sopro que fez o homem existir. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, ele não se referia apenas à forma, mas à frequência. O ser humano foi criado para vibrar na mesma sintonia do Criador. Quando se afasta dele, perde o tom, desafina, e o mundo inteiro sente essa dissonância. O Apocalipse é o instante em que todas as notas voltam a se alinhar. O som do trono é o centro dessa harmonia. João o descreve como o som de muitas águas, porque a voz de Deus preenche todos os espaços. Nenhuma criatura escapa da sua vibração. Mesmo o silêncio carrega essa presença. A criação não está esperando o fim, está esperando o retorno da melodia perfeita. Quando o homem ora, ele participa dessa sinfonia. Quando se cala diante da presença divina, ele ouve o compasso do universo, respirando junto com Deus. É nesse ponto que o mistério se revela. A profecia não é sobre o futuro, é sobre alinhamento. O Apocalipse não anuncia uma tragédia, mas o reencontro da criação com a sua frequência original. O fim, na verdade, é um recomeço em perfeita afinação. E quando essa linguagem voltar a ser plenamente ouvida, os céus e a terra se reconhecerão como parte da mesma voz. O som que sustentava galáxias será o mesmo que sustentará corações restaurados. A luz se dobrará em adoração, e o homem entenderá que nunca esteve separado do Criador, apenas desafinado por um tempo. A profecia não é escrita com tinta nem guardada em livros. Ela é o pulsar da existência, é a vibração que sustenta o universo e aguarda, paciente, até que o coração humano volte a ouvir o som do seu autor. Porque o Apocalipse é exatamente isso, a palavra voltando a ser som e o som voltando a ser vida. O espelho entre os mundos.
Existe uma fronteira invisível que separa o que o homem vê do que o espírito enxerga. Essa fronteira é tênue como o ar e espessa como o medo. Poucos se aproximam dela e menos ainda ousam atravessá-la. O Apocalipse não é apenas um evento celestial, é o espelho onde o visível reflete o invisível. Cada acontecimento terreno tem sua imagem correspondente no alto, e cada movimento do céu produz uma resposta aqui embaixo. A voz de Deus ecoa em duas direções, e aquele que aprende a ouvir dentro de si começa a perceber o reflexo do reino no próprio coração. O homem foi criado como ligação entre dois mundos. Em seu corpo está a terra, em seu espírito o sopro divino. Quando o equilíbrio se rompe, o reflexo se distorce. O pecado não é apenas transgressão, é desarmonia. É o momento em que o espelho se quebra e o homem passa a ver fragmentos em vez de totalidade. O Apocalipse surge então como o grande realinhamento, a restauração do reflexo perfeito. A mensagem final de Deus à humanidade não é um grito de condenação, mas o chamado para voltar a refletir sua imagem sem distorções. A humanidade vive olhando para fora, buscando sinais, profetas, fenômenos, mas a verdadeira revelação sempre esteve dentro. Jesus disse: "O reino de Deus está dentro de vós." O Apocalipse é o desvelar dessa verdade esquecida. Cada selo aberto, cada trombeta tocada é uma camada da alma sendo rasgada para revelar o que estava escondido. O julgamento não começa no trono, começa na consciência. Cada pessoa carrega dentro de si um pequeno espelho que precisa ser limpo da poeira do orgulho e do esquecimento. Esse espelho interior é o lugar onde Deus ainda fala. É onde a profecia se cumpre de maneira silenciosa, porém real. Quando João teve suas visões, ele não via apenas o futuro, via a si mesmo sendo atravessado pela presença divina. O que ele registrou foi a experiência do homem quando o céu o habita. Ele viu o Cristo glorificado, mas também viu o reflexo do Cristo dentro dele. Esse é o segredo do Apocalipse, a fusão entre o eterno e o temporal, entre o Criador e a criatura. A vida é uma sequência de reflexos espirituais. Quando uma alma se afasta de Deus, o reflexo enfraquece. Quando se aproxima, a imagem volta a brilhar. O mundo atual, com toda a sua confusão e desordem, é o resultado de bilhões de espelhos quebrados. Cada mentira, cada injustiça, cada ato de egoísmo é uma rachadura nesse grande reflexo da glória divina. E é por isso que o Apocalipse não destrói o mundo, ele o reconstrói. Ele limpa o espelho da criação, até que a luz possa atravessá-lo outra vez. A última profecia é a restauração do olhar. O homem verá como Deus vê. Não haverá mais sombra, apenas transparência. A terra refletirá o céu e o céu refletirá a terra. O trono de Deus será o centro desse reflexo, e dele sairá uma luz que atravessará tudo, fazendo o universo lembrar o som original que o criou. Aquele que um dia viu apenas o caos, verá agora propósito. O sofrimento que parecia castigo será entendido como lapidação, o processo necessário para que o espelho volte a ser puro. Os antigos profetas falavam de um véu. Esse véu separava o santo do profano, o humano do divino. O Apocalipse é o momento em que esse véu é rasgado de uma vez por todas. A separação acaba. A voz que ecoava distante agora fala dentro. A humanidade não precisará mais procurar Deus no alto, porque o encontrará no próprio reflexo. É por isso que o Cristo é chamado de a imagem do Deus invisível. Ele é o espelho perfeito e quem o contempla vê o Pai. Há um mistério profundo nesse espelho. Ele não apenas reflete, ele transforma. Quem o encara com sinceridade não permanece o mesmo. A luz que ele devolve penetra o olhar e refaz o interior. O Apocalipse não vem para assustar, vem para iluminar. Ele é o instante em que o homem olha para dentro e finalmente reconhece o que sempre esteve lá.
Quando o espelho for totalmente restaurado, os dois mundos deixarão de ser dois. O céu e a terra se fundirão numa mesma realidade. A separação que começou no Éden terminará diante do trono. O reflexo voltará a ser unidade. E nesse instante, a voz de Deus será ouvida novamente, não de fora, mas dentro de cada alma desperta. O fim não será o apagar da existência, será o reencontro com a própria origem. O espelho entre os mundos se tornará passagem, e o homem, outra vez, verá face a face aquele que sempre o esperou do outro lado, o quinto elemento da revelação. Antes que o tempo existisse, havia algo que sustentava todas as coisas, a memória divina. Não a lembrança como os homens conhecem, feita de fragmentos e esquecimentos, mas uma consciência perfeita que contém o passado, o presente e o que ainda virá. Essa memória é o que o Apocalipse chama de o livro da vida. Não é um registro físico, mas a própria essência que guarda cada respiração, cada escolha, cada ato de amor ou de rejeição. É o quinto elemento da revelação, o que está além do fogo, da água, do ar e da terra. É o elemento invisível que mantém o universo unido, a presença que não pode ser vista, mas que está em tudo. Os quatro elementos são os pilares da criação, mas o quinto é o que dá sentido a eles. Sem ele, o fogo destrói, a água afoga, o ar dispersa e a terra se torna estéril. Com ele, tudo se equilibra. O quinto elemento é o Espírito, o sopro divino que não apenas cria, mas sustenta. O Apocalipse não revela apenas o que virá. Ele mostra o retorno desse sopro à sua plenitude. Quando João viu o trono, ele viu mais do que relâmpagos e vozes. Ele viu a presença que anima toda a existência. O que parecia distante era, na verdade, o coração do próprio Deus pulsando dentro da criação. Há coisas que o homem pode medir, mas há segredos que só podem ser sentidos. A memória divina é um desses segredos. Ela não é cronológica, é eterna. Enquanto o homem pensa em sequência, Deus vê simultaneidade. Tudo o que foi, é e será está diante dele como um só instante. Essa é a razão pela qual o Apocalipse já estava escrito antes de acontecer. O que João viu não foi previsão, foi lembrança. Ele foi levado para dentro da memória divina, onde tudo já estava concluído, e dali trouxe o testemunho do fim, que é também o começo. Dentro dessa memória estão guardadas as intenções. O que o homem pensa que se perde, permanece. Cada gesto, cada palavra, cada pensamento se torna parte da tessitura invisível que forma o destino. A profecia é o eco dessa memória. É Deus permitindo que o homem ouça um fragmento do que ele sempre soube. O quinto elemento é o canal entre o saber eterno e a experiência humana. Ele traduz o que é infinito em forma compreensível. É por isso que o Espírito Santo é chamado de Consolador e Revelador. Ele faz a ponte entre o silêncio de Deus e o entendimento do homem. A humanidade vive prisioneira do instante, esquecida de que cada momento está ligado a uma ordem maior. O quinto elemento é a lembrança desse vínculo. É a força que desperta a consciência adormecida e recorda à alma quem a criou. Quando o homem se conecta a essa presença, ele começa a enxergar o mundo não como uma sucessão de acasos, mas como uma sequência de propósitos. A dor deixa de ser castigo e se torna parte de um plano de restauração. O tempo deixa de ser inimigo e volta a ser aliado. Os antigos alquimistas procuravam transformar o chumbo em ouro, mas o verdadeiro segredo da transformação estava no espírito. Eles tentavam descobrir o quinto elemento sem saber que ele não podia ser manipulado, apenas recebido. Esse é o mesmo erro da humanidade moderna que tenta dominar a energia, a matéria e até a fé,
sem perceber que a fonte de tudo não é uma força, mas uma presença. A revelação que João viu foi a confirmação de que nada pode existir fora dessa presença. Ela é o que liga o pó da terra às galáxias distantes, o que faz o invisível sustentar o visível. O Apocalipse descreve 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, mas em meio a esses números há um centro. Esse centro é o 5º elemento. Ele está em cada selo rompido, em cada som que ecoa, em cada gesto do Cordeiro. É o ponto em que o juízo e a misericórdia se encontram. O 5º elemento é o amor divino em sua forma pura, o fogo que purifica sem consumir, a luz que revela sem cegar. É o que mantém a justiça de Deus e, ao mesmo tempo, sua compaixão. Quando o 5º elemento se manifesta, o mundo espiritual e o mundo físico se alinham. As orações não sobem, elas ressoam. O céu não desce, ele se revela. A criação volta a reconhecer o Criador como centro de tudo. Esse é o ponto culminante da profecia, quando a memória divina se abre e o homem percebe que sempre esteve dentro dela. A eternidade não é um lugar distante, é o estado de consciência onde tudo já foi reconciliado. O 5º elemento é o segredo do equilíbrio universal. Ele é o fio invisível que costura o princípio e o fim, o selo que mantém o cosmos coeso e o coração humano sensível. O Apocalipse revela sua presença quando o trono é mostrado e o Cordeiro está de pé no meio, porque é no meio que tudo se sustenta, nem no céu distante, nem na terra corrompida, mas no centro onde o Espírito habita. E quando esse centro desperta, o universo inteiro respira em uníssono, reconhecendo o som primordial que nunca cessou de existir. A ampulheta do infinito. O tempo é o mistério que o homem mais teme e menos compreende. Ele o mede, o controla, o persegue, sem perceber que o tempo nunca lhe pertenceu. Para Deus, o tempo é apenas o movimento da eternidade em direção ao propósito. Para o homem, é prisão. O Apocalipse revela o instante em que essa prisão se rompe, quando o relógio humano e o ritmo divino se encontram outra vez. É o momento em que a ampulheta do infinito se vira e a eternidade começa a correr ao contrário. No princípio, o tempo nasceu junto com a separação. Quando o homem foi expulso do Éden, a eternidade se fragmentou em segundos. Desde então, tudo o que vive passa a morrer. E tudo o que morre anseia voltar à vida. O ciclo do nascer e do morrer é a sombra do tempo original. A profecia mostra que esse ciclo não é castigo, mas lembrete. Cada nascer do sol é um eco do primeiro haja luz, e cada pôr do sol é o aviso silencioso de que o retorno se aproxima. O tempo humano é linear, o tempo divino circular. O homem anda em linha reta, acreditando no progresso, mas o céu se move em ciclos perfeitos. Tudo retorna ao ponto de onde partiu. O Apocalipse não é o último capítulo da história. É o reencontro com o primeiro. A mesma mão que escreveu o Gênesis escreve o fim. O Alfa e o Ômega não são extremos, mas o mesmo ponto visto de ângulos diferentes. Quando João viu o trono e ouviu "está feito", ele não testemunhou o fim do mundo, mas o fechamento do círculo. A ampulheta do infinito simboliza essa reversão. O pó que cai de um lado ao outro representa as eras, os impérios, as civilizações. Tudo o que sobe, desce. Tudo o que se ergue, se dissolve. Mas o vidro da ampulheta nunca quebra. Ele é a consciência divina sustentando o fluxo da criação. Quando chega o tempo certo, Deus simplesmente vira a ampulheta, e o que parecia fim se torna começo. Assim foi com Noé, com Abraão, com Israel, e assim será outra vez. Há uma hora marcada em cada alma. O Apocalipse chama essa hora de o tempo do juízo, mas o juízo não é destruição, é revelação. É quando o homem vê de uma só vez o caminho percorrido e o que ainda não viveu. Deus não mede o tempo em minutos,
mas em mudanças de consciência. Cada arrependimento verdadeiro, cada perdão concedido, cada lágrima sincera é uma virada de ampulheta no interior da alma. A eternidade se move cada vez que alguém desperta. Os anjos que João ouviu tocando as trombetas não marcavam o passar dos dias, mas a transformação das eras. Cada som anunciava o movimento da ampulheta divina, um novo ciclo se iniciando. O Apocalipse é o som da areia divina caindo, não como contagem regressiva, mas como ritmo do plano eterno. A areia não representa o fim, mas o processo. O tempo é o instrumento que Deus usa para ensinar o valor da eternidade. O homem teme o tempo porque ele o lembra de sua fragilidade. Teme o envelhecer, o perder, o partir. Mas tudo o que o tempo consome, ele também devolve. O corpo envelhece, mas o espírito amadurece. A dor desgasta, mas também purifica. O Apocalipse revela que o tempo será restaurado, que o sofrimento será dissolvido na presença do Cordeiro. A ampulheta divina está prestes a ser virada, e o que foi pesado pelo desespero será equilibrado pela justiça. Na eternidade, o tempo não se conta, se contempla. Os salvos não vivem dias, vivem plenitude. O fim dos tempos não significa a anulação do tempo, mas sua redenção. O relógio deixa de ser inimigo e se torna aliado, porque já não há pressa nem perda, apenas presença. Quando João viu um novo céu e uma nova terra, ele viu o instante em que o tempo humano se curva diante do eterno. A ampulheta do infinito se torna transparente e o homem entende que nunca saiu das mãos de Deus. O Apocalipse não é o fim do relógio, é o recomeço do compasso. O Criador gira a ampulheta e o fluxo se inverte. O que era pó volta a ser espírito. O que era morte volta a ser vida. O tempo que antes separava o homem de Deus se torna ponte. A areia que cai é o símbolo da graça. E quando a última partícula tocar o fundo, o tempo e a eternidade se olharão pela primeira vez e se reconhecerão como um só. As lágrimas que se tornaram luz. Toda dor tem um destino. Nenhuma lágrima cai sem propósito, nenhum clamor se perde no vento. O Apocalipse revela que o céu tem um altar onde as lágrimas são guardadas, não como recordações tristes, mas como sementes de luz. Cada gota derramada na fé se transforma em claridade diante do trono. Quando João viu os anjos recolhendo o incenso das orações, ele viu também o destino oculto das lágrimas humanas, o instante em que o sofrimento se converte em adoração. Deus não ignora o pranto. Ele o escuta, mas mais do que isso, o transforma. Desde o início da história, o choro foi o sinal de uma promessa prestes a se cumprir. O povo cativo no Egito chorou, e Deus enviou Moisés. Ana chorou, e nasceu Samuel. Maria chorou, e o Salvador ressuscitou. O Apocalipse mostra a consumação dessa verdade. Toda lágrima que desce será devolvida em forma de luz. O céu inteiro se move quando uma alma chora com esperança. A luz que nasce das lágrimas é a prova de que a dor não é o fim, mas o processo de lapidação da alma. O sofrimento não é punição, é purificação. O mundo enxerga tragédia, mas o céu vê transformação. O Apocalipse fala de fogo e trovões, mas também fala de lágrimas sendo enxugadas. Quando a visão se torna plena, o que o homem chama de perda é, na verdade, o nascimento de algo novo. O que o tempo destrói, a eternidade restaura. O anjo que segura a taça das orações não distingue vozes conhecidas ou desconhecidas. Ele recolhe o som sincero, o clamor verdadeiro. E essas orações se tornam essência diante de Deus. É por isso que nada é em vão. Cada dor é uma oferta, cada lágrima, um altar. Quando o homem sofre com fé, ele constrói algo invisível no reino espiritual.
A profecia do fim não é sobre destruição, é sobre restituição. O pranto de agora é a matéria-prima da glória futura. Há uma luz que não nasce do sol, ela vem da entrega. Quando o homem aceita a vontade de Deus, mesmo sem compreendê-la, essa luz acende dentro dele. É a chama que nenhuma escuridão apaga. João viu essa luz refletida nos rostos dos santos e ela brilhava mais forte do que qualquer estrela. Eram as lágrimas transformadas em esplendor, o resultado do amor que suportou o silêncio, da fé que sobreviveu ao deserto. Os céus não se comovem com palavras ensaiadas, mas com lágrimas que falam o que a boca não consegue dizer. Essas lágrimas têm linguagem própria, cada uma contém uma confissão, um arrependimento, uma esperança. São como pequenas estrelas lançadas ao céu. Quando a noite espiritual parece mais escura, são elas que iluminam o caminho. O Apocalipse revela que os vencedores não são os que nunca caíram, mas os que se levantaram chorando e continuaram crendo. A transformação da lágrima em luz é o milagre mais silencioso de todos. Não há som, não há espetáculo, apenas mudança. O que antes era dor se torna sabedoria, o que era perda se torna revelação. Quando o Cordeiro enxuga os olhos dos que sofreram, ele não apenas consola, ele devolve sentido. Mostra que cada gota foi usada para moldar o caráter eterno da alma. Nenhuma dor foi desperdiçada. Tudo teve propósito. O Apocalipse termina com uma promessa: e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Essa frase é mais do que consolo, é o resumo da redenção. O Criador não apenas observa o sofrimento, ele entra nele, atravessa-o, transforma-o. A cruz foi o ponto máximo dessa verdade. O Filho de Deus chorou para que as lágrimas dos homens se tornassem luz. Quando o sangue e a água escorreram de seu lado, a terra viu o símbolo da purificação final, a dor sendo redimida pelo amor. Aqueles que choram hoje talvez não percebam, mas estão participando de uma profecia em andamento. Cada lágrima sincera contribui para o momento em que o trono se encherá de luz. O sofrimento humano é a última fronteira entre o que somos e o que seremos. Quando tudo estiver consumado, as lágrimas deixarão de existir, não porque serão esquecidas, mas porque terão cumprido sua função. O Apocalipse mostra o fim do pranto, mas não da sensibilidade. O homem não se tornará frio, apenas completo. A alma não precisará mais chorar porque estará cheia da presença, e essa presença é luz, a mesma que um dia habitou o Éden, a mesma que guiou Israel, a mesma que brilhou no rosto do Cristo ressuscitado. A humanidade será iluminada por aquilo que um dia a fez sofrer. E então, no silêncio do novo céu, cada lágrima será lembrada, não como dor, mas como brilho. O trono além dos nomes. Desde o princípio, o homem tentou dar nome a tudo o que via. Nomeou as estrelas, os rios, as feras e até o próprio Deus. Era o seu modo de compreender o que o cercava, de organizar o desconhecido. Mas há um ponto em que os nomes perdem o poder. O Apocalipse nos conduz a esse lugar. O trono além dos nomes, onde toda definição humana se dissolve na presença absoluta. João, ao tentar descrever o que via, usou o que conhecia: relâmpagos, vozes, arco-íris, cristais. Mas quanto mais escrevia, mais percebia que o que estava diante dele não cabia em linguagem. O trono não era algo que se via, era uma consciência que se sentia. Deus não habita um trono de ouro, mas o espaço invisível onde tudo converge. Ele é o centro de onde o universo se expande e para onde tudo retorna. O trono é o ponto em que o ser e o Criador se encontram. Não é um lugar, é uma realidade. O homem, acostumado a imaginar Deus como alguém distante, sentado acima das nuvens, descobrirá que o trono sempre esteve mais perto do que se pensa, dentro. João viu o trono no céu, porque sua alma foi elevada,
mas o que realmente viu foi o reflexo do trono dentro de si. O céu exterior é apenas o espelho do céu interior. O trono, além dos nomes, é o ponto onde cessam as religiões e começa o relacionamento. Nele não há fronteiras, não há doutrinas, não há hierarquias. Todo título perde sentido. Nenhum nome, por mais sagrado que seja, pode conter o eterno. As línguas humanas criam limites, mas o amor de Deus é ilimitado. Ele não precisa ser nomeado para ser reconhecido. O trono é pura presença. É a essência sem forma, a origem sem início, o destino sem fim. Os anciãos que João viu ao redor do trono representam o tempo curvado diante da eternidade. As coroas lançadas aos pés do Cordeiro são o símbolo de que toda a glória humana retorna à sua fonte. Nada se mantém diante da luz absoluta. Quando o homem se aproxima desse trono, ele entende que o verdadeiro poder não está em reinar, mas em se render. A adoração não é um ato, é um estado de consciência. A alma que se curva diante da presença deixa de ser apenas criatura e se torna parte da própria criação divina. A humanidade busca Deus em templos, montanhas e rituais, mas o Apocalipse mostra que o trono não está preso a um lugar. Ele se manifesta onde há coração desperto. Cada vez que alguém perdoa, ama sem interesse ou age com justiça, um fragmento desse trono se revela. O reino de Deus não virá com aparência exterior, porque ele já está no meio de nós. O trono é a união de todas as consciências purificadas, é a totalidade da presença divina manifestada no coletivo. Há uma razão pela qual o nome de Deus, nas antigas Escrituras, era impronunciável, porque todo nome limita, e o ilimitado não pode ser contido em sílabas. Quando Moisés perguntou quem és, a resposta foi eu sou. Essa frase é o eco do trono. O eu sou é a afirmação da existência plena, o ponto em que tudo o que vive se reconhece como parte do mesmo ser. O trono, além dos nomes, é a consciência do eu sou, expandida a todo o universo. No Apocalipse, João descreve vozes de muitas águas saindo do trono. Esse som representa a fusão de todas as verdades em uma só. Nenhuma doutrina isolada, nenhuma interpretação exclusiva. A verdade não pertence a um povo, mas a toda a criação. As águas que fluem do trono são a purificação final, a restauração da linguagem original, a comunicação perfeita entre o Criador e as criaturas. Quando essa água tocar a terra, cessarão as divisões, e o homem voltará a falar a língua do Espírito. O trono é o centro do Apocalipse porque é o ponto de convergência. Tudo o que parecia disperso se une nele. O tempo se dobra, as dimensões se encontram, a vida e a morte deixam de ser opostos. O trono é o equilíbrio absoluto. É ali que a justiça e a misericórdia se abraçam, que o julgamento se transforma em graça. João viu seres vivos ao redor do trono, cheios de olhos por dentro e por fora, símbolo do conhecimento total. Nada escapa àquele que vê de todos os ângulos, porque ele não julga com ira, mas com compreensão. Quando o homem alcançar esse nível de consciência, entenderá que o trono não é ameaça, mas destino. Foi para esse centro que fomos criados. Toda busca humana é, no fundo, a tentativa de retornar a esse ponto de origem. O Apocalipse é a revelação desse retorno. O trono, além dos nomes, é o lar da alma. E quando o homem finalmente se ajoelhar diante dele, não o fará por medo, mas por reconhecimento. Ele saberá que sempre pertenceu a esse lugar. No fim, o trono não será visto nos céus, mas dentro de cada ser desperto. O nome de Deus estará gravado não em tábuas, mas na consciência. E quando todos refletirem a mesma luz, o trono será um só, o próprio coração da criação, batendo em perfeita harmonia com o infinito. O despertar dos esquecidos.
Há almas que dormem há séculos dentro de corpos acordados. Caminham, falam, produzem, mas não vivem. São os esquecidos, aqueles que perderam a lembrança de quem são, de onde vieram e para o que foram criados. O Apocalipse fala deles não como condenados, mas como sementes adormecidas à espera da luz. Quando a trombeta soar, não será apenas o som do fim dos tempos, mas o chamado ao despertar. O juízo começa quando o homem se recorda. E o despertar dos esquecidos é o momento mais silencioso e poderoso da profecia. Esquecer-se de Deus é esquecer-se de si. O homem moderno, cercado por luzes artificiais, vive imerso em escuridão espiritual. Ele confunde movimento com propósito, informação com sabedoria, liberdade com ausência de direção. Vive preso em uma rotina que o separa do eterno, mas dentro dele há uma centelha que não pode ser apagada. É a memória do paraíso, o eco do primeiro chamado. O Apocalipse é esse som voltando a vibrar na alma. Ele desperta o que o tempo tentou enterrar. O despertar não acontece em massa, mas em silêncio. Ele começa quando uma alma, cansada do vazio, olha para o alto e pergunta: há algo mais? Essa pergunta é o ponto de partida. Deus não responde com trovões, mas com lembrança. A alma começa a sentir um anseio que não se explica, um desejo de retornar. O despertar é esse movimento interior, essa inquietação que não se satisfaz com o material. É o Espírito chamando pelo seu verdadeiro lar. João viu, em sua visão, os que estavam mortos e voltavam a viver. Essa imagem não fala apenas da ressurreição física, mas do renascimento espiritual. São os esquecidos voltando à consciência. Cada despertar é uma pequena ressurreição. E cada alma que desperta ilumina uma parte da escuridão coletiva. O Apocalipse não é um evento que destrói, é uma força que desperta. Ele separa o que está vivo do que apenas existe. A humanidade atravessa uma noite longa. As vozes do mundo ensinam a acumular, competir e vencer, mas esquecem de ensinar a escutar. O silêncio do céu é o espelho desse esquecimento. Contudo, há um movimento secreto acontecendo. Pessoas simples, espalhadas pelo mundo, estão começando a sentir o chamado. Não é uma religião nova, nem uma ideologia. É a lembrança de que fomos feitos de luz. O despertar começa onde o orgulho termina. Os esquecidos são os que mais surpreendem o céu. São aqueles que pareciam perdidos e de repente ouvem a voz. Muitos que se consideravam sábios dormirão, e muitos que o mundo desprezou acordarão primeiro. Porque o despertar não depende de status, mas de sinceridade. Deus não chama os perfeitos, chama os dispostos. O Apocalipse revela o tempo em que os últimos serão os primeiros, não por mérito, mas por resposta. Quando a alma desperta, tudo muda de cor. O que antes era rotina se torna sagrado. O olhar ganha profundidade, as palavras ganham peso e o tempo desacelera. O mundo continua o mesmo, mas quem desperta passa a enxergar o invisível dentro do visível. É como se o véu da existência se rasgasse de dentro para fora. A pessoa começa a ouvir o eco das antigas promessas, a sentir a presença em cada detalhe. É isso que significa viver em espírito. Reconhecer Deus não como crença, mas como realidade constante. O Apocalipse chama de remanescente, aqueles que permanecem fiéis. Esse remanescente não é um grupo isolado, mas um estado de consciência. São homens e mulheres que, mesmo em meio ao caos, mantêm viva a chama da esperança. Eles não se dobram ao medo nem à corrupção, porque sabem que o verdadeiro reino não pertence a este mundo. O despertar dos esquecidos é a formação invisível desse exército de luz. Eles não lutam com armas, mas com amor e verdade. O despertar é doloroso porque exige desprendimento.
O esquecido precisa abrir mão das máscaras que o protegiam do vazio. Precisa reconhecer o quanto dormiu, o quanto se perdeu. Mas é nesse reconhecimento que nasce a redenção. Quando o homem admite que estava cego, o céu começa a devolver-lhe a visão. As escamas caem e o mundo se revela como sempre foi. Um campo de batalha espiritual disfarçado de cotidiano. Há uma hora em que o chamado se tornará impossível de ignorar. O som da trombeta é o símbolo desse despertar coletivo. Não um ruído físico, mas um estremecimento interior que alcançará todas as almas. O Apocalipse descreve anjos voando pelo meio do céu, anunciando a mensagem eterna. É o momento em que a humanidade, por fim, lembrará quem a criou. E os esquecidos, agora despertos, compreenderão que nunca estiveram sozinhos. O despertar dos esquecidos é o coração da profecia. É o ponto em que o tempo toca a eternidade e o homem volta a ouvir a voz que o chamou pela primeira vez. Não há castigo, há lembrança. O juízo não é condenação, é clareza. E quando todos se lembrarem, o Apocalipse deixará de ser mistério. Ele será apenas o nome dado ao retorno da consciência divina dentro do homem. E nesse instante, os esquecidos se levantarão, não como servos assustados, mas como filhos reencontrando o Pai. Quando a última palavra se faz carne, há um instante no qual tudo o que foi dito se cala e tudo o que foi prometido se cumpre. É o momento em que a profecia deixa de ser palavra e se torna realidade viva. O Apocalipse chama esse instante de consumação. O ponto em que o Verbo volta a ser carne e a voz que criou o universo habita novamente entre os homens. A última profecia não vem como destruição, mas como presença. O que o mundo chama de fim é, na verdade, a revelação final. Deus voltando a caminhar no jardim com o homem, como no princípio. No início, a palavra criou. No fim, ela recria. O ciclo se fecha, e tudo o que estava fragmentado se une. A voz que ecoava distante agora vibra dentro de cada alma desperta. O Cordeiro, símbolo do sacrifício e da pureza, se levanta do trono não para julgar, mas para restaurar. O que ele pronuncia é diferente de tudo o que já foi dito. Não um mandamento, mas uma declaração. Tudo está feito. Essas 3 palavras são o som do universo respirando alívio. O tempo se curva diante do eterno e a criação reconhece o som do seu Criador. A profecia cumprida não é espetáculo, é fusão. O céu não desce em chamas, mas em luz. Essa luz não cega, revela. Ela atravessa o corpo e acende o espírito. Cada coração que um dia chorou, cada alma que esperou, cada fé que resistiu, se torna parte dessa manifestação. A última palavra é amor. Não o amor sentimental dos homens, mas o amor que ordena o caos e restaura o que foi perdido. A criação inteira, desde o primeiro átomo até o último ser, vibra em sintonia com esse som. O Apocalipse mostra a cidade santa descendo dos céus, adornada como uma noiva. Essa imagem não fala de pedras preciosas, mas de consciência. A Nova Jerusalém é o estado da alma reconciliada com Deus. É o momento em que o humano e o divino deixam de ser opostos. O homem que antes buscava o Criador como algo distante, descobre que ele sempre esteve dentro de si, esperando ser reconhecido. Quando a última palavra se faz carne, o homem se torna aquilo que foi destinado a ser desde o início, imagem viva do eterno. O Verbo de Deus não é som, é substância. Tudo o que ele diz se torna. Quando disse, haja luz, a luz existiu. Quando disser, faço novas todas as coisas, a criação responderá com um sim absoluto. O Apocalipse não termina com destruição, mas com reconstrução. O fogo purifica, as águas lavam e o Verbo recria. O que parecia ruína se transforma em santuário. O que era cinza se torna jardim.
A presença divina ocupará todos os espaços, e o homem, enfim, entenderá o propósito do tempo, da dor e do silêncio. O último ato da revelação é íntimo. Deus escreve seu nome no coração dos que permaneceram fiéis. Não há mais medo, não há mais distância. O Verbo habita o homem, e o homem se torna morada do Verbo. É o cumprimento da promessa feita no princípio. Façamos o homem à nossa imagem. Agora, essa imagem está completa. O Criador e a criatura compartilham o mesmo fôlego, o mesmo brilho, a mesma eternidade. Tudo o que a humanidade temeu sobre o fim se dissolve diante dessa verdade. O Apocalipse não fala de aniquilação, fala de unidade. A morte deixa de existir porque tudo o que morria agora participa da vida que não cessa. O tempo se transforma em eternidade consciente. Não há mais relógios, apenas presença. O Verbo que um dia se fez carne em Cristo, agora se manifesta em todos os que o acolheram. Essa é a consumação da profecia. O céu dentro do homem e o homem dentro do céu. As estrelas, os rios, as vozes e os mundos reconhecem esse instante. Não há grito, apenas um silêncio cheio de luz. É o silêncio da plenitude, o descanso de uma história que se cumpriu. O universo inteiro se curva diante da palavra final, não por imposição, mas por amor. Tudo volta à sua origem, tudo encontra seu lugar. O Verbo que começou a criação é o mesmo que a conclui. E nesse retorno, o homem redescobre sua verdadeira identidade. Não pó, mas verbo, não passageiro, mas eterno. O Apocalipse termina com um convite, não com uma ameaça. O Espírito e a noiva dizem, vem. É o chamado mais antigo e mais novo. A voz que um dia disse, façamos, agora diz, volta. E todos os que a ouvirem entenderão que o fim nunca foi o término, mas o reencontro. Quando a última palavra se faz carne, a história deixa de ser dor e se torna canção. A profecia se cumpre e o amor de Deus, que sustentou tudo desde o princípio, volta a habitar plenamente em cada coração desperto. E então o silêncio reinará novamente. Não o silêncio da ausência, mas o da perfeição. Porque quando tudo se torna verbo, nada mais precisa ser dito. O amor terá falado. E o universo, em resposta, permanecerá em adoração eterna diante daquele que foi, é e sempre será. E se esta mensagem tocou algo dentro de você, não a deixe se perder com o tempo. O Apocalipse é mais do que um livro antigo. É um convite para despertar, compreender e caminhar de volta à presença que nunca deixou de chamar. Aqui, em cada novo vídeo, revelamos as camadas ocultas da palavra, os símbolos, as visões e as verdades que ainda ecoam entre o céu e a terra. Inscreva-se no canal Bíblia Além do Véu e continue conosco nesta jornada pelo invisível. Há ainda muito a ser revelado, e cada revelação pode mudar a forma como você enxerga a fé, a vida e o propósito. Ative o sino das notificações para não perder o próximo capítulo dessa história que começou antes do tempo e que está prestes a se cumprir. Porque o fim não é o encerramento, é o reencontro. E toda a alma desperta faz parte dessa profecia que continua a ser escrita palavra por palavra dentro de cada coração que escolhe ouvir.